Se você tiver com o ouvido atento e o coração aberto, não há sombra de dúvida que você vai sair daqui hoje com sementes de vida eterna em seu coração. Amém? Convidamos o Senhor para estar presente. Clamamos por isso, pedimos a isso enquanto estávamos adorando, e Ele se faz presente. Onde 2 ou 3 estão reunidos, Ele disse que estaria no nosso meio. Isso já me dá uma segurança de que eu não vou sair daqui hoje com as minhas mãos vazias. Que eu vou receber do Senhor o que eu preciso. Nem sempre é o que eu quero, mas é o que eu preciso para continuar a caminhada. E foi falado aqui que a gente está num grande ensaio, as festas elas são um grande ensaio. O tema da ministração de hoje é como é um culto voltado para os jovens, acima de 30 anos, é claro. Inclui todos nós. Vamos começar um pouco sobre esse tempo que vamos falar um pouquinho sobre esse tempo que a gente está vivendo, que são as festas. As festas, como foi dito, é um grande ensaio para aquilo que o Eterno vai fazer. E o que acontece no ensaio? No ensaio, a gente normalmente erra o passo. No ensaio, a gente vai treinando até ficar perfeito. Mas é uma possibilidade ainda de cometer algumas falhas e alguns erros. E que bom que a gente está ensaiando, que bom que a gente tem um Deus que não nos pega de surpresa. O Senhor não vai pegar ninguém desavisado aqui nesse lugar. Porque ano após ano temos ensaiado, ano após ano temos treinado. Como diz meade a meade, pouco a pouco temos aperfeiçoado o nosso passo em sincronia com o nosso noivo. Muito obrigado, muito obrigado. Não sei nem se eu vou chegar até o final do que eu tenho a falar. Então, Sukkot nada mais é do que um tempo que a gente vai entrar amanhã. E amanhã a gente vai vai ouvir bastante coisa sobre isso. Mas existem algumas características em Sukkot que são muito importantes. Eu queria compartilhar ela com vocês. Mas antes de entrar no tema, o Senhor me deu uma palavra. Passamos por dias desde Yom Teruah e Yom Kippur, dias de preparação. 10 dias de... Primeiro, ao ouvir o som da trombeta, fomos convocados a despertar. Despertar da indolência, despertar do comodismo, despertar da cegueira que o pecado causa em nós, despertar e nos preparar. E durante 10 dias nos preparamos e em Yom Kippur foi um dia de lamento, de choro, de arrependimento sincero, de encontrar perdão em Deus, para que as nossas cargas fossem aliviadas. Não há nada místico, mas é muito espiritual. Se você viveu o Sukkot na intensidade, se você viveu o Yom Kippur, na intensidade da festa, hoje você pode declarar isso comigo. Eu queria começar, que a gente abrisse a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: dessa forma, se alguém estiver unido ao Messias, é uma nova criação. A antiga já passou. Vejam, o que há agora é diferente e novo. É importante você entender. Veja, é um chamado. O apóstolo Paulo está falando assim, vejam, o que há agora é diferente e novo. Vira para a pessoa que está aí do seu lado e diz assim, meu irmão, minha irmã, o que há agora é diferente e totalmente novo. Você precisa viver esse novo. Não precisa repetir, senão a gente não vai terminar, né? É só aquele pedacinho. Quando entendemos o perdão de Deus, nos despimos do pecado,
nos despimos da nossa velha criatura, quando confessamos os nossos pecados e nos arrependemos, nos despimos disso que nos prendia. Obrigado, meu irmão. E o Senhor, de forma graciosa, faz tudo novo. Se a gente não acreditar nisso, a gente não vai viver plenamente o que a gente está para viver. Porque Sukkot, e eu queria falar sobre isso, ela tem 3 características que são importantes. A festa de Sukkot. Uma fala de um tempo em que a gente vai habitar em tendas, aproximadamente 7 dias. E isso nos faz lembrar que eternamente somos dependentes do Senhor. Nessa hora, nivela rico e pobre, branco e pardo, ou preto, homem e mulher, criança e adulto. Nessa hora nivela todo mundo. E que bom que isso existe. Porque a gente, na nossa arrogância, pode achar que já está pronto. A gente, na nossa arrogância, pode entender que já sabemos o suficiente para caminhar. E podemos esquecer que somos e seremos sempre eternamente dependentes do Senhor. A nossa sucá, a nossa cabana, ou esse corpo, ele é muito frágil. Ele é muito frágil e, além de ser frágil, habita uma coisa que vai me impulsionar sempre para o erro, é o pecado. Então, quando a gente faz esse tempo de reflexão em Sukkot, que a gente habita em tendas, a gente percebe o quanto a gente precisa ainda dele, o quanto somos necessitados. Essa é uma das características. A outra característica de Sukkot, que é bem interessante, a gente vai falar amanhã mais sobre isso, vocês vão ouvir, é que em Sukkot a gente mantém na barraca as 4 espécies. 4 espécies de frutos ou de folhagens que simbolizam 4 tipos de pessoa. Sukkot também fala em unidade, da importância de estarmos juntos. Não dá para ser um talmidinho ou um discípulo isolado. Tudo aquilo que a gente ilustra aqui, no final de cada Shabat, que aquilo que o Senhor derrama em nós é para transbordar. A transbordar não para que eu seja soberbo, mas para transbordar para que alcance o meu irmão com aquilo que o Senhor fez e tem feito na minha vida. Sukkot fala disso, fala de 4 espécies de pessoas, pessoas que têm temor ao Senhor, que buscam na palavra e que também têm obras. Esse é um tipo de pessoa. Fala de pessoas que só estudam, mas que não têm obras. Falam de pessoas que só têm obras, mas não estudam a Torá. E fala de pessoas que não estudam e não têm obras. 4 tipos de pessoas que a gente com certeza encontra no nosso dia a dia, com certeza encontra por aqui. Mas Sukkot fala que, olha, que bom, porque o reino de Deus é assim. É feito de pessoas diferentes, imperfeitas, em ciclos diferentes. Você pode estar sendo como um etrog que tem obra e também ama estudar a Torá, mas que bom que isso não é só para você, é para que contagie o seu irmão. Não apenas como somente um ensino, mas também como vida. Quantas vezes você fala sem abrir a boca? Quantas vezes o seu testemunho é percebido pelas pessoas por gestos simples? Sukkot fala disso, fala de um tempo em que a gente vai acampar junto e não tem coisa melhor para a gente ver isso quando a gente está acampado no sítio. Como é bom dividir o banheiro. Dividir o banheiro no bom sentido, né? Ir no banheiro depois que alguém usou. Como é bom ficar na fila, você apertado, sabendo que tem que esperar o seu irmão. Como é bom você ficar numa fila com 100 pessoas na sua frente para pegar a sua quentinha. E você está morrendo de fome, porque a ministração normalmente sempre avança. Que bom que é nessa hora que a gente pode ser tratado por Deus e que a gente vê o valor do que é estar junto. Porque estar junto aqui na congregação está todo mundo cheiroso, todo mundo de banho tomado, pelo menos é o que se espera. Mas no tempo de acampamento você vai ver gente não tão cheirosa que jogou bola e está na sua frente com aquele cheirinho agradável, esperando, ainda vai comer primeiro que você. Isso é Sukkot. Vocês estão animados?
Isso é povo de Deus também. Até nas tribulações fica animado. Essa é uma característica. Vamos viver em unidade, mesmo sendo diferentes. Unidade não tem a ver com ser igual ao meu irmão, mas tem a ver com eu suportar os erros do meu irmão e continuar do lado dele. Amém? E o terceiro item, que é um dos mais lindos, na minha opinião, como a gente está falando de ensaio, Sukkot também fala, são 7 dias ou 8 dias de festa, e fala, é bem semelhante a um casamento, a uma festa, bodas de casamento. E ali a gente vai ensaiar, nos preparando para bodas do Cordeiro. Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse. Aqui a gente vai começar o que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Apocalipse, capítulo 19. Eu quero que você, antes da gente ler o texto, eu quero que você acompanhe comigo. Me perguntaram qual seria o tema da ministração, e eu quero chamar um tema bem legal, bem oportuno. Cláudia já deixou preparado, facilitou bastante a minha vida. É como uma noiva. Eu quero que você se enxergue nesses dias que a gente está por viver. Eu quero que você se enxergue como uma noiva que está pronta para casar. Como é uma noiva pronta para casar? É uma noiva que se prepara. É uma noiva que tira as vestes comuns do dia a dia e se adorna com vestes especiais. Vestes novas, vestes limpas, vestes brancas. Preste atenção que tem 2 ações importantíssimas para um casamento. Eu preciso me despir do que é comum, do que é corriqueiro, do que é ordinário, e me revestir do extraordinário, do santo, do sobrenatural. Porque se eu não fizer isso nesse tempo, eu quero que você entenda que a primeira parte já foi cumprida, amém? Já nos despimos em Yom Kippur, no dia do perdão. Se você viveu intensamente essa festa, foi uma excelente oportunidade para você revelar a quem está do seu lado quem realmente você é e, acima de tudo isso, revelar para Deus as suas mazelas e fraquezas e a Ele pedir perdão. Fizemos aqui um ato em que confessamos vários pecados, coisas que nem eu faço, mas nesse ato não é algo isolado, isso é importante a gente entender. Não é algo que foi feito exclusivamente por uma cultura ou uma tradição. Quando a minha boca fala, o meu coração reage a um sentimento realmente de arrependimento. E as minhas ações elas vão ser transformadas. Isso eu vou me despir. Mas como uma noiva, não dá para chegar nas bodas sem roupa, eu preciso me ataviar. E Apocalipse 19 deixa para a gente, capítulo 7, 19 e 7. Deixa para a gente um mapa, como a gente vai fazer isso. Apocalipse 19, 7 diz assim: regozijemo-nos e nos alegremos. Presta bem atenção, o tempo de choro acabou. O tempo de choro acabou. Ninguém vai para uma festa de casamento triste. A noiva, e aqui eu estou falando, lembra, a ministração é como uma noiva. Ninguém vai para uma festa, uma noiva não vai para uma festa de bodas triste. Então a primeira coisa que Apocalipse fala é: regozijemo-nos e alegremo-nos. O texto que eu li em Coríntios para vocês é: olha, tem uma coisa nova, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Todas as coisas são novas, na minha e na sua vida, amém? Isso é importante, a gente vai viver essa verdade, não porque a gente merece, não porque somos místicos, mas porque assim o Senhor determinou. Em Apocalipse diz assim: regozijemo-nos e nos alegremos. Amanhã eu quero que você chegue aqui feliz, alegre. Eu não. A palavra do Senhor é um mandamento. É possível ser um mandamento? É um mandamento. Ó, alegre-se. Regozijem-se. Demos-lhes glória. Glória. Porque chegou a hora do casamento do Cordeiro. E a sua noiva está preparada. Olha aí a roupa. Linho fino, brilhante e puro.
foi-lhe dado para vestir. Existe uma vestimenta preparada para mim e para você. Essa noite, porque amanhã começam as bodas. Uma vestimenta de linho fino e brilhante e puro foi me dado gratuitamente. Se eu não me apegar a isso, se eu não acreditar nisso, a gente perde todo o nosso tempo. Lembra? Sukkot fala da nossa fragilidade, da nossa eterna dependência do Senhor. E o Senhor não só nos purifica, mas Ele prepara vestes limpas, brilhantes e puras. É como se você pudesse fechar o olho e aqui na frente tivesse um monte de vestido de noiva preparado para você. Lembra? A gente está vivendo um ensaio. Para a gente dançar com o noivo, a gente precisa ter noção do tamanho do vestido. Eu não sei, porque eu não sou mulher para saber, mas eu preciso entender como ele vai ficar. Antes do casamento, as noivas costumam, por hábito, experimentar o vestido, para fazer os ajustes necessários. E assim sou eu e você nesses dias. O Senhor está te dando um vestido para que você vista e experimente. Porque se você não vestir, e você não experimentar, e você não ensaiar, vai acontecer como uma parábola que a gente já contou aqui, e você vai chegar lá no dia das bodas e da festa e não vai conseguir entrar com o noivo. Mas eu quero continuar o texto de Apocalipse para finalizar. Diz assim, está entre parênteses aqui na minha versão: o linho fino são os atos justos do povo de Deus. O linho fino são os atos justos do povo de Deus. É possível que a gente se engane, por isso a importância do ensaio. É possível que a gente, na nossa mente atribulada e pecadora, a gente perceba que eu fui perdoado em Sukkot e tudo bem, estou livre da condenação. Isso é uma verdade, mas não é toda a verdade, não é a verdade plena, não é só isso. Não é só isso. O Senhor quer me perdoar dos meus pecados? Sim. Mas o Senhor também quer me fazer com que eu vista uma veste de linho. Quando eu recebo um perdão de uma forma tão generosa e gratuita, a gente pode chamar isso de graça, não pode? Sim ou não? Sim. Recebi um perdão por algo que nem eu não fiz nada para merecer. Foi algo que foi me dado gratuitamente, graça. Não foram as minhas obras, não foi o que eu produzi, mas foi algo que Mashiach fez por mim. Isso é uma outra coisa que eu preciso falar para vocês aqui, abrir um pequeno parêntese. Temos muito para aprender com o povo judeu. As suas leis, os seus hábitos, o amor que eles têm por Adonai, o critério com que eles estudam a palavra. Mas tem uma coisa que eu nesse tempo, meu coração tem ardido. Eu quero ansiar pelo Mashiach, assim como eles anseiam. Eu quero desejar o Mashiach, assim como eles desejam. Eu quero morrer pelo Mashiach, assim como eles morrem. E aí você fala assim, mas Marcelo, é contraditório e não é lógico o que você está falando, porque já vimos o nosso Mashiach, já recebemos o nosso Mashiach. É Yeshua. É Yeshua, nós cremos nele. Então por que não temos produzido vida dentre os mortos? Então por que a gente ainda fica na luta com o pecado? Porque quando o Mashiach vier, e ele vai voltar, aqueles homens, aquele povo, diz lá o texto que vai ser vida dentre os mortos. Tamanha é a ansiedade e a expectativa. Eles são tão criteriosos com a vinda do Mashiach, que o Mashiach veio, mas o Senhor cegou o entendimento por um tempo, mas o zelo consome cada um deles na esperança do Mashiach. E esse mesmo zelo eu peço que o Senhor nos conceda, porque Ele já veio para nós. Nós já o recebemos. Ele está aqui.
Ele está aqui, Ele está em cada um de nós. Ele está dentro de você, dentro de mim. E eu sufoco Machia. E eu não permito que ele fale. E eu, com a minha teimosia e a dureza do meu coração, não deixo com que Machia, que é a minha vida, viva. Porque Machia morreu a minha morte. Yeshua morreu a minha morte. Para que a minha vida não seja mais minha, mas dele. Amém? Glória a Deus. Então a gente está vivendo esse tempo de preparação e esse tempo de adorno. E eu queria que a gente abrisse mais um texto, que está lá em Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 1, que diz assim: Yeshua usou novamente parábolas ao lhe falar. O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus escravos para chamar os convidados para o casamento, mas eles recusaram a vir. Então ele enviou mais alguns escravos, instruindo-os a dizer aos convidados: Preparei meu banquete, matei meus bois e meu rebanho gordo. Tudo está pronto, venham para o casamento. Mas eles não estavam interessados e foram embora. Um para a sua fazenda, outro para os seus negócios. Outros agarraram os escravos dele, maltrataram-nos, e mataram. O rei ficou furioso, enviou seus soldados, que mataram os assassinos e lhe queimaram a cidade. Gente, isso aqui aconteceu já, hein? E o texto continua dizendo: Então ele disse a seus escravos: O banquete de casamento está pronto, mas os convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Os escravos saíram para as ruas, reuniram as pessoas que puderam encontrar, gente má e gente boa, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas o rei entrou para ver os convidados e observou ali um homem que não estava vestido para o casamento. E por isso perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem a roupa apropriada para o casamento? O homem emudeceu. Então o rei disse a seus servos: Amarre-lhe as mãos e os pés. Joguem para fora no escuro. Nesse lugar as pessoas lamentarão e rangerão os dentes, porque muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Percebe? Vivemos um tempo em que o Senhor nos convida, o Senhor nos chama gratuitamente. Eu e você fomos chamados gratuitamente. Vivemos um ano ou um tempo aceitável. O Senhor nos aceitou. Nós que não éramos convidados oficiais para o casamento. Nós que não éramos povo. Nós estávamos nas esquinas. E os servos vieram e falaram assim: o rei está convidando eu e você para o banquete. E a gente se alegra, porque afinal de contas, ir para um casamento é uma coisa muito boa. Vai ter comida, vai ter bebida, vai ter dança, vai ter muita coisa legal. E eu vou lá para o casamento. E aí parece até contraditório, porque o rei mandou chamar qualquer um. O rei mandou chamar qualquer um. Gente, o banquete está pronto, eu já matei meus bois, já está tudo preparado. Eu preciso dos convidados. E o rei chamou pessoas boas e más. E lá na festa o rei está andando e percebe alguém vestido de forma indevida. E o rei pergunta: Meu amigo, como é que você está aqui sem as roupas adequadas? Como é que você entrou aqui? E tem uma coisa que eu e você precisamos entender, é que
Diante dos homens eu tenho argumento. Diante de quem me questiona, um homem me questionando, eu posso ter muitos argumentos. Mas diante de um questionamento do Rei dos Reis, você emudece. Porque foi te dado um convite, uma oportunidade. Você que não era convidado, foi te dada uma grande oportunidade. E você não pode tratar isso como coisa comum, como coisa qualquer. E ao entrar lá, o rei vai olhar e vai falar assim, mas como é que tu está aqui dentro? Amarra as mãos, amarra-lhe os pés e lança lá naquele lugar que vai ter choro e ranger de dente. Porque o Senhor convidou e você banalizou o convite. Porque você não ensaiou. Porque você não pegou as vestimentas adequadas para um dia tão especial quanto é as bodas do Cordeiro. Presta bem atenção, eu sou pai de meninas. E casamento de meninas é uma coisa muito boa. E vocês todos estão convidados. De antemão. Mas não aparece lá sem estar com a roupa adequada, hein? E eu imagino a alegria de um pai ou de um rei quando vai fazer um casamento de um filho ou de uma filha. Ele não se importa com o que gastou, nem com a quantidade de bois que matou, porque ele sabe que é a alegria do filho. Ele sabe que é a alegria da filha. E eu e você fomos convidados gratuitamente para essa festa e a gente simplesmente banaliza. Trata como uma coisa comum. Apocalipse fala assim que a vestimenta da noiva são atos de justiça. Você foi convidado gratuitamente. O nome disso é graça. Mas existe uma vestimenta que você precisa colocar que ela se chama justiça. E como eu cumpro a justiça no reino dos céus? Como é cumprir a justiça no reino dos céus? Se não guardar os mandamentos do Senhor? Se não ser justo conforme a palavra fala? Se não pegar a palavra do Senhor, que é viva e verdadeira, e me vestir dela. Percebe? Eu preciso abandonar quem eu sou e me revestir de algo extraordinário, deixar o ordinário para trás, o comum, e me vestir do santo. E me vestir do santo. Tem mais um texto que eu gosto muito. Quero que você abra. Gálatas, capítulo 5. Vivemos e entendemos, graças ao Eterno, que a sua lei é santa, boa e justa. E que vivemos pela fé, e porque vivemos pela fé, vivemos também a lei. E existe uma coisa no texto de Gálatas que me chamou a atenção. Eu vou ler e vocês vão perceber junto comigo. Gálatas capítulo 5, versículo 19. É evidente o que a velha natureza realiza. Ela se expressa mediante a imoralidade sexual, a impureza e indecência, a adoração de ídolos, o uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, rixa, contenda, ciúme, ira, ambição egoísta, divisionismo, intriga e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Advirto-os agora, como já fiz antes, os que praticam essas coisas não terão parte no reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, eu quero que você olhe para essa imagem aqui, que foi inspirada por Deus para que a nossa irmã Cláudia fizesse. Não dá para ver porque eu estou na frente, né? Vocês estão vendo? Como? Mas aqui está exatamente isso. Paz, a noiva adornada, vestida de paz, de santidade, de alegria, de paciência, de fidelidade. Isso também. Bondade, humildade,
amor, autocontrole. Obrigado. Amém. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, autocontrole. Não existe nada na Torá contra essas coisas. Significa que dessa roupagem eu posso me vestir o quanto eu quiser. Não há limites. Servimos a um Deus que não tem limites. E quando Ele vai pedir que eu vista uma vestimenta, é uma vestimenta assim também. Não tem limite para você me amar. Não tem limite para você me perdoar. Não tem limite para você ter paciência comigo. Não tem limite para você ser bondoso e afável comigo. Ah, mas você não presta, você é duro, você é difícil. Meu irmão, esse é o nível. Não tem lei contra essas coisas. E a gente conversava sobre isso. Em Israel tem 613 mandamentos e eles são criteriosos em cumprir. Mas quando não existe mandamento sobre uma área específica, eles se sentem livres para viver. Não existe mandamento contra o amor, contra a bondade, contra a fidelidade. É para ser fiel mesmo, é para ser bondoso e longânimo. Amém? Esse tipo de vestimenta vai me habilitar, vai te habilitar a entrar no reino dos céus. É esse tipo de roupagem que o Senhor espera que eu e você vistamos. Você pode pensar assim, e aqui tem algo muito sério. Mas, Marcelo, eu estou aqui vindo de sábado a sábado, estudando, recebendo a Torá, ou participando dos cultos. Existe uma diferença entre participar de um culto, de um ensino, e viver. Eu posso sobreviver, ou eu posso viver. E aí me chamaram para ministrar hoje. E eu não tinha nada para ministrar, para compartilhar. Nenhum tema específico. Qual vai ser o tema? Eu perguntei. Qual vai ser o tema? Não tem um tema, você que vai dizer o tema. Tanto é que não tem nem as letrinhas aqui falando do tema, né? Porque nem eu sabia o tema. Não dava para chutar um tema, acho que não pode ser leviano, né? Mas o tema o Senhor trouxe. Mas o Senhor trouxe também um sonho. Eu queria dividir com vocês um sonho que eu tive. E eu vou dividir porque esse sonho tinha jovens e tinha um pouco disso que eu falei. Eu estava numa congregação com um grupo de uns 8 a 10 jovens. E era a hora do almoço. E os jovens falaram, Marcelo, vamos almoçar, vou sair para almoçar e tal, você vai? Eu falei, não vou porque eu quero estudar a palavra um pouco. Eu me lembro que eu sentei. Quando eu abri a palavra para começar a estudar, eles voltaram. E ele falou assim, está dando um problema na energia, está dando um problema na luz. A gente tem que mexer nisso, senão à noite não vamos conseguir a ministração, né? O culto. E aí a gente entrou num corredor, foi bem nesse corredorzinho, era um corredorzinho pequeno, no final tinha uma área aberta, e dentro dessa área aberta tinha uma caixa, como se fosse uma caixa de luz. E ali era dali que saía a luz para a congregação, para iluminar o espaço físico, né? E a gente foi abrir para ver o que tinha dentro, se era um curto, qual era o problema. E aí, quando a gente abriu, ficava no alto, quando a gente abriu, tinha um ser, tinha um bicho ali dentro, tipo um sapo, um lagarto, enrolado no fio. Mas feio. E aí eu falei, eu sou corajoso, mas não sou tanto. Até no sonho era eu mesmo. Eu falei, não vou botar a mão nisso, não. Fiquei olhando, e aí, enquanto eu olhava e aquela caixa estava aberta, aquele réptil começou a se transformar. E começou a tomar forma de uma serpente. E ela enrolando nos fios, se enrolava pelos fios, e começava aquele movimento que a cobra faz, mas ficava ali.
e a cabeça começou a sair. Quando a cabeça começou a sair para fora daquela caixa de luz, eu, como coragem não é fruto do Espírito, eu me afastei porque percebi perigo. E aí me afastei e a cabeça da serpente saiu para fora daquela luz e começou a ficar insinuando ali. E esses jovens estavam bem perto. E eu me afastei e falei, não dá para ficar perto, porque a cobra, a qualquer momento, ela dá um bote e você não percebe. E surpreendentemente, enquanto a gente estava olhando aquela cena, eu fiquei pensando, tem que chamar o bombeiro para tirar essa cobra daí, ou pegar um facão para cortar logo a cabeça desse bicho. Enquanto eu estou pensando, o grupo de jovens, e uma específica, se aproxima um pouco mais da caixa. E quando ela se aproxima, não dá nem tempo de reação. A serpente imediatamente abocanha a cabeça daquela mulher. E morde. E a cabeça toda é tomada. Aquilo é uma cena terrível, porque dá para ver inclusive os dentes da serpente na cabeça da jovem, e a jovem fica totalmente imobilizada, com a cabeça da serpente engolindo a cabeça dela e apertando. E aí e aquela cena horrível, eu só pensava assim, um facão para cortar a cabeça e acabar com aquilo, e daí eu acordei. Acordei e fiquei mal, porque o sonho foi muito ruim. E eu fiquei pensando, Senhor, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha vida? E o Senhor me trouxe um entendimento. Que é possível eu estar aqui. É possível pessoas estarem aqui, sentadas, ouvindo, mas não se apercebendo de um perigo que existe. É possível estarmos aqui com boas intenções. É possível estarmos aqui vivendo, tentando viver, mas temos um adversário que age para que a palavra nunca chegue ao nosso entendimento, ou para atrapalhar, ou para dificultar. E como é importante, meu irmão, minha irmã, não tem outro caminho. Não tem um atalho. Não dá para encurtar. Não dá para a gente permitir se encher da palavra só no culto. E não dá para a gente só ouvir a palavra. A gente precisa praticar ela. Não posso vir em Yom Kippur e fazer aquele processo todo de confessar pecado, se eu, no meu dia a dia, não me afasto do pecado. Não podemos ser místicos. Temos que ser espirituais. E a espiritualidade, ela passa de uma forma muito surpreendente pela prática. Existe uma questão, sim, celestial, existe, mas existe o dia a dia, existe o adorno, existe aquilo que eu e você fazemos que só o Eterno vê. Existe um tipo de obra que ela nunca vai ser vista por meu irmão ou minha irmã, ou por ninguém, nem pela minha esposa, mas ela é vista pelo Eterno. Existe um coração que ninguém vai ver, a não ser o Senhor. E eu não posso me permitir o que está sendo oferecido para mim e para você hoje, e nesses dias, é um convite excepcional para sermos noiva de um cordeiro, para compartilharmos da eternidade, para um casamento. E não é só como convidado, mas é como a noiva principal. E eu não posso deixar com que isso se entre na coisa comum. Eu não posso sentar aqui ou em qualquer outro lugar achando que é comum ouvir. Eu preciso praticar. A palavra fala que a gente tem que ser prudente como uma pomba, prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Quando eu vejo o mal, eu preciso me afastar. Quando eu vejo a aparência do mal, e seja ela qualquer, eu preciso... Não existe nesse salão um homem e uma mulher que consiga vencer o mal nas suas forças. Não existe.
Todas as vezes que a gente acha que vai conseguir, a gente cai. E aí no sonho o Senhor deixou claro para mim que é isso. Às vezes a gente é simples quando deveria ser prudente. E a gente não é prudente, ou é prudente quando deveria ser simples. O que eu quero dizer? Está escrito. Faça. Cumpra. Viva. Não aqui só. Aqui também. Está escrito para amar, ame. Está escrito para ser bom, seja bom. Está escrito para ser misericordioso, seja. Não só aqui, aqui também. Seja no seu dia a dia. Seja com a sua esposa, com seus filhos, com seu marido, seja no ambiente de trabalho, seja no ônibus, seja no transporte. Seja luz. Seja luz como a luz da Havdalah. Não permita, meu irmão, ser abocanhado pela serpente. Não permita com que a maldade e a dureza do nosso coração, porque o nosso coração, por natureza, ele é ruim. Não tem nenhum homem nem a mulher aqui com um coração totalmente bom. O Senhor precisa entrar no nosso coração e tirar muita coisa. E a gente vê isso ano após ano. Ano após ano, Yom Kippur é um desfile de que somos incapazes. Então, aproveita. Aproveita o ensaio. Aproveita o tempo. Aproveita. Lembra que eu falei lá no início? No ensaio ainda é permitido errar. No ensaio ainda é permitido trocar o pé. Quando eu visto a roupa antes do casamento, o vestido antes do casamento é para fazer os ajustes, para que no dia do casamento esteja perfeito. Existem vestes novas aqui para cada um de nós. Não se permita não vestir. Não se permita não estar ataviada como uma noiva. Se vista. Se vista, por mais que ainda não entenda tudo. Por mais que ainda não saiba tudo. Mas viva intensamente, seja íntegro, seja total naquilo que você já sabe. Amém?